Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, a paz de Deus esteja com todos nós. Todos nós já ouvimos falar de histórias e narrativas bíblicas acerca das mulheres na Bíblia. As mulheres com suas histórias, que não estão por um acaso nem de forma aleatória na palavra de Deus. O próprio autor dessas histórias, ele tem interesse em fazer conhecer a sua palavra e a trajetória de muitas mulheres. Nesse sentido, nós temos muito a aprender com essas histórias. Deus deseja dizer algo para todos nós e a nos ensinar acerca dos relacionamentos que essas mulheres mantiveram, acerca das decisões que elas tomaram, acerca dos propósitos que tiveram. Então, há uma tendência, em geral, entre nós, de analisarmos a história das mulheres vitoriosas, das mulheres ousadas, das mulheres de fé. Mas hoje nós vamos ser desafiados a entendermos a história de mulheres que nem sempre foram vistas dessa forma, mas sim pelo seu negativo, pelo seu contraditório, e por muitas vezes não terem agradado a sua sociedade ou aqueles que estiveram ao seu lado, presente, fazendo parte da sua vida, ou mesmo desagradaram o próprio Deus. Mas a verdade é que nós podemos aprender acerca de circunstâncias, de atitudes, de histórias de vidas e de trajetórias. E isso é possível? Sim, é possível. É possível porque o próprio Deus não escondeu essas histórias de nós. E Ele tem interesse que nós possamos aprender com todas essas histórias. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho ou aprender um pouquinho com a vida, com a história de vida e a trajetória de Mical, a mulher que ficava à janela. A mulher conhecida por ficar em dois momentos cruciais da sua vida, ficar à janela. Mical era filha de Saul e era esposa de Davi, e entre os sofrimentos da sua vida, que não foram poucos, em adversidades que ela teve que enfrentar, entre erros e acertos, ela cometeu duas atitudes que marcaram a sua vida, que trouxeram consequências e resultados significativos e até dramáticos. E nós vamos aprender com essa trajetória de Mical quais os ensinamentos que nós temos em dois momentos importantes e duas decisões importantes que ela tomou e que estão na narrativa bíblica e que o Senhor deseja com que nós aprendamos com ela. A primeira atitude de Mical se deve ao fato dela não ter acompanhado seu esposo no momento em que ele precisou fugir do seu sogro, pai de Mical, que gostaria de matá-lo. Essa foi o primeiro momento da trajetória de Mical. E a segunda decisão, atitude que Mical tomou, que tem a ver com uma atitude que depois trouxe também significados ou resultados negativos para a vida e para a trajetória de Mical, foi a de condenar ou a de reprovar ou mesmo de desprezar em seu coração o momento em que Davi entregava a sua adoração, entregava o seu louvor a Deus. Nessas duas oportunidades nós vamos ver na narrativa bíblica que Mical se posicionou na janela. E eu gostaria de convocá-las para que nós possamos ler 1 Samuel 19, de 11 a 12, que diz: Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo, quando ele saísse na manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite, pela manhã estará morto. Então ela o ajudou a descer por uma janela e ele correu e escapou. E eu lendo essa passagem, eu fico imaginando Mical olhando seu esposo correndo e fugindo, se distanciando dela, e ela o observando na janela. Ele se distanciando e ela contemplando aquela circunstância e ficando para trás. Em 2 Samuel 6,15, fala o seguinte: enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. O que podemos aprender com essas duas atitudes de Mical? Nas duas, observamos que ela fica à janela e são dois momentos em que ela não acompanha o seu esposo. No primeiro momento, ela deixa ele seguir em fuga sozinho e que coloca ela diante de circunstâncias
bem impactantes na sua vida, né, e de perdas consideráveis. E o segundo momento em que ela reprova a adoração do seu esposo, e ela então não acompanha o seu esposo no momento de adoração ao Senhor. E que lições nós podemos aprender ou tirar dessa trajetória de vida de Mical? A primeira delas é: mulheres, acompanhem os seus esposos. Maridos, levem suas esposas para onde quer que vocês forem. Davi também poderia ter levado Mical. E essa decisão que fora tomada por ela e também por ele, né? Mas ela é apontada como aquela que fica, não é? A que fica à janela. Né? Com certeza, essa decisão foi uma decisão que não trouxe boas consequências para a história de vida de Mical, para a história do seu casamento também. A narrativa bíblica, a palavra de Deus nos aponta isso. Né? Esse tempo, esse intervalo de tempo, até ela retornar novamente para seu esposo, tantas coisas negativas aconteceram na vida de Mical. E o segundo aprendizado que nós temos é como a gente se posiciona para com as pessoas que desejam adorar o Senhor. Para com o esposo, para com a esposa, filhos, para com os amigos que decidiram ou que tomaram a decisão de agora servir-se ao Senhor, entregar-se em adoração ao Senhor. Seria ficar à janela, à parte, com distanciamento ou com estranhamento, ou até mesmo na condição de críticos, né? Ou de menosprezar ou desprezar no nosso coração a atitude daqueles que estão conosco? Que possamos aprender com Mical, que tiremos lições com a vida de Mical. Né? Acompanhamos as pessoas para servir a Deus ou ficamos como Mical à janela, somente a observar em distanciamento? Que possamos aprender com essas atitudes e que as palavras que saírem da nossa boca sejam palavras de edificação, de estímulo para com os nossos irmãos, para com esposo, esposa, filhos, quando quiserem adorar ao Senhor. Que essas palavras sejam palavras de vida, palavras de edificação para com todos aqueles que nos cercam. E que todas as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras para adorar ao Senhor e para promover a sua glória. Deus seja louvado, Deus nos livre de nós mesmos e que Deus nos abençoe sempre. Amém.